Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. O Mestre Nazareno nos trouxe uma revolução de comportamentos. Ele nos convida a rever sentimentos, conceitos, tradições, esperando que, na percepção das suas palavras de amor, possamos nos transformar, encontrando o caminho da fraternidade, do amor, da esperança, no consolo de uma doutrina que nos liberta do sofrimento. Para isso é preciso que compreendamos bem as suas palavras e também os momentos vividos no Evangelho. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Honrai teu pai e tua mãe. Esta instrução ela foi revista por Jesus, porque ela já está contida no Decálogo, quando Moisés recebe de Deus as instruções de como nós devemos nos comportar em relação aos nossos semelhantes. Como que nós devemos agir nessas relações exteriores. Então, os 10 mandamentos nos ensinam que nós não podemos roubar, que nós não podemos mentir, que nós não podemos cobiçar, que tenhamos resignação diante da vontade do Pai. E entre essas instruções está o honrai vosso pai e vossa mãe, numa instrução direta da importância da família na nossa evolução. Honrar é muito mais do que respeitar. Tá? Esse sentimento, essa palavra, ela torna o compromisso filial algo maior do que nós teríamos com outros seres, principalmente porque esses que nos acolheram como filhos, eles abriram as portas para que aqui estivéssemos na oportunidade de evoluir nessas provas e expiações que são tão necessárias para corrigir os nossos rumos. Então, o Decálogo já nos fala da importância da família e Jesus vem e reforça essa instrução para que nós honremos nosso pai e nossa mãe nessa transformação de relacionamento. Por que eu digo transformação? A família está instituída há séculos e séculos, há milênios, que existe essa relação consanguínea nos valores que nós temos, nas ligações com as pessoas que fazem parte da nossa família, começando pelos nossos pais, nossos irmãos, depois primos, tios. Sempre existe uma diferença na consideração que se dá para pessoas que estão ligadas ao nosso íntimo, né? na relação consanguínea. A família consanguínea, nas tradições da sociedade, ela é muito importante. Mas aí acontece um fato interessante. Jesus volta a Nazaré. Aliás, Nazaré é um lugar onde ele pouco permanecia. Nós temos muitas passagens de Jesus em Cafarnaum e em outras regiões, mas em Nazaré, pelo que eu me lembro do Evangelho segundo o Espiritismo, essa é a única citação em que Jesus se encontra em Nazaré. E naturalmente, onde ele se encontra, a multidão, uma multidão de pessoas, vem ao seu encontro, em busca do consolo das suas palavras, dos seus ensinamentos. E lá também não foi diferente. Então ele estava cercado de pessoas e fazendo suas preleções, trazendo esperança, consolo para aqueles corações, quando Maria e os seus filhos, os irmãos de Jesus, ficaram sabendo que ele estava na cidade e foram ao seu encontro. Então, essa passagem do Evangelho nos fala que Maria e os irmãos de Jesus não conseguiram adentrar a casa onde Jesus se encontrava, pela multidão de pessoas que o estavam ouvindo. E os seus irmãos tinham uma certa apreensão em relação ao seu comportamento.
O Evangelho fala que alguns achavam que ele perdera o juízo por estar difundindo a sua doutrina. Então, quando essas pessoas chegam à casa, Jesus é informado que ali se encontrava a sua mãe e seus irmãos. E Jesus, então, olhando para todos aqueles que estavam muito próximos a ele, sequiosos das suas palavras, dos seus ensinamentos, ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eu vos digo que vós sois minha mãe, meu irmão e minha irmã, porque aquele que acredita nas palavras de Deus, estes são minha mãe e meus irmãos. Então, é uma passagem do Evangelho onde o Cristo nos coloca uma ruptura dos laços de família. Né? Se nós pegarmos a literalidade, ele diz assim: aquelas pessoas que estão lá fora não são a minha família, apesar dos laços consanguíneos. Vocês que estão aqui e que concordam comigo é que são a minha família. Então, isso abre um precedente muito grande, porque como um ser que traz o amor como essência, que nos pede para que nos amemos uns aos outros, reforçando a lei divina, que nos pede para que nós amemos o nosso inimigo, como esse ser pode relegar a própria família? Então, é preciso compreender o contexto das situações. O que foi? Como estava? Né? Por que Jesus não ficava tanto em Nazaré? Porque a família consanguínea não aceitava plenamente a sua condição de Messias. Ele encontrou mais guarida nas suas palavras, naqueles que foram escolhidos em Cafarnaum, os pescadores, e mais tarde os outros apóstolos que compuseram o grupo dos 12. Mas entre os irmãos não havia aceitação. Eles não conseguiam admitir que Jesus fosse o Messias, como uma grande maioria de judeus relacionados diretamente com o rigor da religião da época tiveram dificuldade de aceitar a revolução social, a revolução de comportamento trazida por Jesus, a ponto de ser perseguido, preso, condenado, como aconteceu pelo Sinédrio em Jerusalém. Então, esse momento da vida do Cristo, ele nos revela que existem dois tipos de famílias. A família consanguínea, através da qual nós adquirimos a nossa roupagem material para conviver neste planeta, neste mundo, e, consequentemente, evoluir através da experiência que nos for oferecida. E existe a família espiritual, aquela que está relacionada com a afinidade de ideias, de pensamentos. Então, Jesus pouco ia a Nazaré, porque dentro da sua própria família existia uma certa rejeição sobre o seu apostolado, sobre o messiato, sobre o messiato. Ele como salvador da humanidade. Então, aqueles que o viram crescer como criança, menino, se formou, eles o viam nesse comportamento da revolução social trazida pelo Evangelho como alguém desequilibrado. Não? Essas relações do Cristo com os familiares não trouxe esse sentido que pode ser tirado na forma literal da passagem evangélica, como se ele menosprezasse a própria família. Não. Jesus deu atenção à sua mãe. Jesus honrou seu pai por toda a adolescência até o 30º ano. Né? Ele permaneceu ao lado do pai, aprendeu a profissão de carpinteiro e viveu a vida com os familiares,
sempre respeitou Maria. Não existia essa animosidade em relação a eles. Mas a oportunidade que surgiu naquele instante era de mostrar que a consanguinidade pode nos trazer relações de afinidade muito próximas e sentimentos de amor, de fraternidade e compromissos no desenvolvimento das nossas missões aqui na Terra, mas também pode reunir no mesmo lar espíritos divergentes, que tenham situações do passado diferentes. Por quê? Porque o corpo vem do corpo. Então, pai e mãe geram o corpo. Mas o espírito que vai usar essa roupagem, ele vem do espaço. Não é o espírito que gera o espírito. Deus nos criou. E os pais nos dão a oportunidade de reencarnar. Mas nós já existíamos antes desse início, dessa experiência que vivemos aqui. É muito interessante nós analisarmos qual é o comportamento do espírito reencarnante. Então, nós temos crianças na tenra-idade com um comportamento: submissão, devotamento, o amor que existe entre mãe e filho, que é um exemplo de um sentimento puro, entre pai e filho, né, de respeito, de educação. E tem esse desenvolvimento da personalidade nos primeiros anos praticamente de acordo com as influências do lar e dos ensinamentos, do carinho recebido pelos pais. É esse o resultado, né, o comportamento da criança, ela é um pouco o reflexo do que são os pais. A partir da adolescência, esse comportamento se transforma. Então, nós percebemos uma mudança. Até existe uma brincadeira que se diz, né, que não é adolescente, é aborrecente, porque nada o agrada. Existe um conflito. A criança, quando o ser deixa de ser criança e passa a ser adolescente, quer dizer, está entrando na puberdade, que vai prepará-lo para a idade adulta, existe uma ruptura, existe um conflito, uma mudança de comportamento e a exteriorização de uma personalidade. Por que ocorre isso? Porque aquele espírito milenar, que reencarnou e viveu os primeiros anos da inocência, tá? Que viveu os primeiros momentos de amor, de dependência absoluta dos pais, né? Desde a amamentação, alimentação, vestuário, tudo relacionado com a necessidade da criança que deve ser atendida e cabe aos pais fazê-lo, né? Atendê-la. Quando chega na adolescência, o espírito quer retomar a sua própria personalidade. Ele sente a influência de todas as experiências já vividas nas inumeráveis encarnações que ele já exercitou ao longo da nossa existência, numa vida contínua que vem de diversas encarnações, desde quando éramos espíritos primitivos. E é aí que surgem os conflitos da personalidade do espírito reencarnante que está aflorando e ele vai exteriorizar os seus sentimentos, o que ele acredita, quais são as suas necessidades nesse momento da existência. E às vezes isso é conflitante com os conceitos e valores que os pais trouxeram. Então, por isso que existe essa modificação, né? Existe uma mudança de comportamento quando o espírito reencarnante ele retoma a sua existência de acordo com as suas experiências passadas. E ele vai ter a personalidade formada por inúmeras experiências vividas anteriormente. Então, essas relações que existem dos laços consanguíneos, que nas tradições da sociedade ocidental, também oriental, mas nas tradições da sociedade, dão uma importância muito grande
para essa relação do sangue, filho, ele é meu filho, tem até uma relação de posse, né? Que ele veio de mim. A mãe fala, esse ser foi criado dentro de mim, então faz parte de mim. O corpo vem do corpo, mas o espírito não. Então essas relações sociais, elas vão, a partir da puberdade, adquirir uma postura diferenciada. Por quê? Porque o espírito reencarnante tem seus propósitos, tem seus valores e tem as suas necessidades de provações, de expiações, de resgates, e a família é um grande instrumento para que isso aconteça. Então, quando Jesus fala que aqueles que estão próximos a Ele, que estão recebendo a boa nova, esses é que são a sua família, ele está se referindo à afinidade de ideias. São espíritos que têm valores e sentimentos próximos, semelhantes, e que por afinidade se reencontram e vão construir juntos uma trajetória harmônica. E nem sempre nos laços consanguíneos existe essa coincidência. Tem espíritos que reencarnam num grupo familiar, mas que não têm efetivamente uma afinidade com aquele grupo. Por quê? Deus permite que os espíritos necessitados reencarnem em condições para que eles possam evoluir. Então, às vezes, o espírito traz valores para uma personalidade diferente da personalidade dos valores dos pais. E aí, na puberdade, fica evidente esse conflito. Então, nós temos aí o que Jesus quis mostrar, que existe o laço consanguíneo, sim, é preciso respeitar pai e mãe, honrá-los. Jesus reafirma isso. Por quê? Nós temos compromissos com esses espíritos que abriram as portas do mundo e nos acolheram, nos alimentaram, nos vestiram da melhor forma que podiam. Nem sempre daquela que nós gostaríamos, mas da melhor forma que podíamos. Eles nos deram o melhor que eles tinham. E que nós temos que honrá-los por esta oportunidade de estar aqui. Mesmo porque, na linha do tempo, hoje somos filhos, amanhã seremos pais. Então, nós vamos plantar uma semente com as nossas ações e atitudes em relação aos nossos pais e que os nossos filhos vão tomar como exemplo. Tem uma historinha muito interessante que foi contada numa palestra realizada aqui em Agudos, na Associação Espírita André Luiz, em que uma família, pai, o casal e um filho, né, uma criança ainda, tinham como hóspede ou viviam com o pai. Só que o pai, ele estava com uma idade muito avançada e já desenvolvendo uma doença na senilinidade, né? Quer dizer, ele estava perdendo a agilidade, perdendo a consciência, enfim. É o estado de decomposição do corpo, é natural. A velhice vai trazer alguns impedimentos. Mas o pai, ele tinha dificuldades para se alimentar, para se locomover. Então, um belo dia, eles estavam à mesa, no momento da refeição, e o pai derruba tudo, quebra o prato, e aí o filho vai a um lugar e compra um prato de plástico e uma colher de pau. E a partir dali, o pai, que estava já mais idoso, tinha que fazer as suas refeições à parte, não comia mais à mesa junto com a família. Ele ficou ali separadinho. Uma tarde, o pai chega do trabalho e encontra o garoto, o filho, ainda pequeno, com uma madeirinha, mexendo ali com uma madeirinha. E aí ele fala, filho, o que você está fazendo, né? Que legal, o que você está fazendo? Estou fazendo uma colher. Uma colher de pau. Puxa, que bom, filho, olha, está ficando bonita. Uma criança pequena, então o pai valorizando, né, a sua iniciativa. E ele sorri para o pai e fala, que bom que está ficando bonita, você está gostando? Tô. Então, mas por que você está fazendo essa colher?
Ah, porque quando você ficar velho, eu vou dar ela para você comer, que nem você fez com o vovô. Então, essa história que foi contada nos mostra que os nossos filhos, eles nos têm como espelhos. E que as nossas atitudes e ações nesse momento da vida vão influenciar as decisões que eles possam tomar no futuro. Evidente que a história que foi contada, ela é para realçar a necessidade que temos que ter de compreensão, de amor, de tolerância com aqueles que se encontram num processo de decrepitude, que é natural, faz parte da natureza. Mas que assim como nós, ao nascermos, tínhamos necessidade até de que trocasse as nossas fraldas, né? Quantos banhos, né? Quantas noites de vigília, né? Na cabeceira da nossa cama, cuidando de nós, nas doenças que são naturais. Quanta preocupação, né, no nosso caminhar, no desejo de que nós acertemos os nossos passos. Né? Então, isso são compromissos que nós assumimos com esses espíritos que se uniram numa família e nos ofereceram a oportunidade de renascer. Os laços consanguíneos são importantes. A família é um grande laboratório. E quando Jesus faz essa distinção, ele está colocando que além dos laços de família, também há os laços de afinidade, de ideias, de pensamentos. E que não era esse laço de afinidade de ideias, ele não tinha com os irmãos, que o achavam louco, queriam pegá-lo, tinham vergonha do seu comportamento. Então, apesar do respeito da família que ele tinha em relação aos pais, como já foi dito, no pensamento, como espíritos, eles estavam distantes, porque não aceitavam Jesus como Messias. Isso nos remete a compreender muitas das relações que existem de dificuldades familiares. Há alguns anos nós tivemos um caso de uma adolescente que se associou com marginais e orquestrou a morte dos pais. Por que isso aconteceu? E os laços consanguíneos? Será que ela teve essa atitude com os pais, orquestrando, né, planejando o assalto e o homicídio do casal? Por quê? Porque ao reencarnar, aquele espírito trouxe consigo experiências vividas no passado, que a partir da adolescência vieram à tona. Então, reencarnar numa família não significa que todas as pessoas envolvidas têm afinidades, têm as mesmas ideias. Muitas vezes a reencarnação é uma reencarnação de provas. Nós temos na literatura espírita, no livro Missionários da Luz, psicografia do Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, uma narrativa sobre o Segismundo. O Segismundo, ele participou de um triângulo amoroso. Ele amava uma mulher que amava outro homem. E ele não se conformava com isso. Então, enquanto encarnados e juntos, ele fez com que o homem fosse morto. O objetivo era que, tendo retirado o adversário do caminho, a mulher viesse a amá-lo, tanto quanto ele a amava. Um amor, uma posse. Só que o que aconteceu? A partir do momento em que o adversário morreu, de uma forma orquestrada, Segismundo fez com que parecesse que ele havia se suicidado, a mulher não caiu nos braços do Segismundo.
e acabou se perdendo na vida e levando uma vida desregrada e com muito sofrimento. Depois de anos, todos desencarnam. E o Segismundo, diante dessa situação, de ter perdido o seu amor, da consciência pesada pelo assassinato que ele era responsável, ele acaba se suicidando. E retornam todos à pátria espiritual. O casal se reencontra na pátria espiritual, se reharmonizam, se preparam e reencarnam. E se encontram novamente, construindo uma relação para continuar a história que eles tinham antes, né, da intervenção do Segismundo. E o Segismundo não se conforma com isso, então ele vai e se transforma em obsessor desse casal. Ele começa a persegui-los. E é pela interferência dos mentores, né, André Luiz narra essa situação, é que eles, tendo o espírito do casal desdobrado, eles acabam se encontrando na espiritualidade. E depois de muito esforço, muito esclarecimento, existe a reconciliação entre os três. O caminho do perdão, que é a única forma de resolver esse problema. Então, o marido atual, que foi assassinado, tinha suas reservas em relação a Segismundo. A mulher, que teve sua vida destruída na encarnação anterior, também tinha seus problemas. E Segismundo tinha ciúme e aquele sentimento de posse, que isso que o levou a se tornar um obsessor. Como eles podem ser felizes se eu estou em sofrimento? Ele tinha passado por um suicídio. Então trazia todas as consequências desses atos. E eles resolvem que vão reencarnar juntos. Segismundo nasceria como filho do casal, para que ele pudesse desenvolver por eles aquele que ele assassinou e a mulher que ele amava um sentimento de fraternidade. Porque ao nascer, o espírito se esquece de todo o passado e ele vai receber da mãe, nas suas necessidades, na sua fragilidade, essa palavra, né? Na sua fragilidade, ele vai receber todo o carinho, a atenção e os cuidados necessários para que ele possa se desenvolver. Mas o espírito que está ali é o ex-obsessor. Então ele reencarna na grande prova de conviver com aquela mulher e desenvolver por ela um amor diferente. Daquele amor posse, daquele amor egoísta que o levou a matar o agora pai dele. O pai tem que aprender a conviver com aquele espírito, com o filho, como filho, e como ele todos esqueceram do passado durante a encarnação, ele tem a oportunidade de desenvolver uma relação fraterna, porque é seu filho. O laço consanguíneo, ele gera um elo mais forte nas relações. Por que isso? Para que haja o resgate. Para que haja a harmonização dos erros do passado. E Segismundo então reencarna como filho do casal. E durante toda a infância ele vai receber o amor de mãe, o amor de pai, até que quando ele for adolescente ele vai recuperar a sua própria personalidade e vai viver a prova de amar aquela mulher como mãe. E não com a posse do amor doentio que ele teve em encarnações passadas. O pai vai conviver com aquele adolescente, aceitando como filho, orientando, acolhendo, ajudando. Então percebam que dentro do ambiente familiar, dos laços consanguíneos, que soluções difíceis, como uma reconciliação entre um agressor, um obsessor e suas vítimas, pode se dar. Porque o elo da família é muito forte. Ele constrói sentimentos de amor. Então, apesar de serem espíritos que não tinham afinidade, porque Segismundo queria a mulher. Por isso o homicídio.
Eles renascem com um laço de família para que desenvolvam essa afinidade. Para que através da convivência e do elo do amor familiar possam se perdoar pelos erros do passado e construir uma condição melhor. Então a família consanguínea é importantíssima, é um grande laboratório, onde espíritos que têm afinidades e querem, de uma forma conjunta, construir a sua própria evolução, e outros espíritos que são desafetos do passado, que têm a oportunidade de encontrar a única solução para dissolver esses problemas do passado, que é o perdão, o amor, a convivência. Então, você veja a importância dos laços consanguíneos, mas também a distinção entre a afinidade espiritual. Nós temos a oportunidade, nas reencarnações, de começar uma história nova. O processo de perturbação pelo qual o espírito vai passar para se apequenar a ponto de se ligar a uma célula minúscula, que é o ovo, né, a partir da concepção. Todo o período de alguns anos da infância, em que as influências do passado estão contidas, elas nos dão meios para que nós possamos evoluir, nos transformar. E a família é esse grande instrumento de recepção dos espíritos, onde pessoas diferentes se unem para dar oportunidade uns aos outros de evoluir, de construir algo diferente. Por isso que a revolução trazida pelo Cristo, ela é muito grande. Nós precisamos entender que além das relações consanguíneas da família material a qual nós pertencemos, existem outros espíritos que caminham ao nosso lado e que fazem parte da nossa vida espiritual, da nossa família espiritual. Então nós vemos situações em que nascem no mesmo lar, com filhos, espíritos que se odeiam. Eles têm muita dificuldade de relacionamento, imensos conflitos. Né? Quantas são as histórias em que um irmão espertalhão acabou passando a perna nos outros irmãos e acabou roubando a herança? Existem muitas histórias assim, de filhos que, como eu disse, naquele caso de alguns anos atrás, planejam a morte dos pais. Quantas são as dificuldades de relacionamento, mesmo havendo esse elo da família poderoso, essa relação consanguínea, que é uma grandiosa oportunidade de resgate, é um instrumento que Deus criou para que nós pudéssemos resgatar os nossos erros do passado, mas que às vezes o espírito não está pronto. Ele sucumbe diante da prova, não que não está pronto. Deus é misericordioso e não vai exigir de nós algo que não podemos dar. Mas ainda temos o nosso livre-arbítrio. Podemos fazer as nossas escolhas. Então, irmãos consanguíneos que cresceram juntos, receberam dos pais as mesmas atenções, os mesmos cuidados, as mesmas oportunidades, no amor filial, mas que não têm um bom relacionamento. E aquele vizinho é um amigo que você tem, que se tem uma consideração maior do que se tem com o irmão. É a família espiritual. Então, aquele amigo muito próximo, aquele bom conselheiro, aquele amigo leal, que vai nos trazer consolo, bons conselhos, apoio nos nossos momentos difíceis, eles são nossos irmãos espirituais, pessoas que têm uma afinidade muito grande e que reencarnam próximas de nós justamente para nos ajudar a resgatar o erro daquele
que nasceu na nossa casa, que tem o laço consanguíneo. Então, às vezes, as relações com as pessoas de fora são mais firmes, mais leais, mais amorosas do que com aqueles que nasceram dentro da nossa própria casa. São as relações que Jesus quis exemplificar quando disse: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Vós que me ouvis são minha mãe e meus irmãos. Na relação de afinidade, de pensamentos, de ideias, de sentimentos, na construção de um ser melhor. E os laços consanguíneos, como eu disse, são elos poderosos que unem espíritos numa situação especial para que possam se reerguer, para que possam se harmonizar de situações difíceis do passado. É muito interessante. Os irmãos não se dão, têm dificuldade de relacionamento, um se revolta, tem ciúme dos pais, tem lá uma relação difícil dentro do lar. Mas se um terceiro, uma pessoa de fora, vier agredir um dos irmãos, o outro sai em defesa. É meu irmão, então você não vai bater nele. Mais ou menos assim. Eles não se dão bem, têm problemas de relacionamento. Mas o elo familiar, esse laço consanguíneo, ele faz com que haja compromissos entre eles. Então, eu posso brigar com meu irmão, mas você não, você é de fora. Então, se vir alguém, um terceiro, os irmãos se unem contra o terceiro. Ainda nesse processo em que existe distinção entre os seres. Porque as tradições da família, elas fazem com que as relações sociais se tornem diferentes entre pessoas com laços consanguíneos e pessoas que não têm o laço consanguíneo. Então, os meus, mas são os meus próximos. E a eles a gente vai tentar favorecer. Ainda existe esse elo. Ainda existe a tradição familiar de proteção. Muitas vezes os espíritos têm origens completamente diferentes e reencarnam juntos, uns mais evoluídos, uns mais atrasados, para que juntos possam aprender uns com os outros. Um como instrumento da fraternidade, do amor, da caridade, e o outro para aprender as benesses de ser amado. Então isso tudo faz com que a família se transforme num importante instrumento de progresso. Mas quando Jesus diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele está ampliando a nossa família. Ele está rompendo com essa tradição de que só aqueles que têm a consanguinidade é que são importantes para mim. Ele amplia o nosso universo e abre o círculo das nossas relações, dizendo que aquele que é estranho e que está passando à frente da minha casa também é meu irmão. Também pode ter sido minha mãe, meu pai. Nessas grandes fieiras de reencarnações em que convivemos com inúmeros espíritos, cada qual no momento apropriado das nossas necessidades evolutivas. Então Jesus, ele amplia o sentido da família. E à medida em que nós rompemos com esses laços e começamos a ter sentimentos iguais com aqueles que têm a nossa consanguinidade e aqueles que não têm, valorizando a cada um, nós vamos entender o princípio do amor ao próximo como a si mesmo. Porque, no fundo, todos somos irmãos, criados por Deus, na busca da evolução, da construção do amor em atitudes e gestos. Então, à medida em que nós compreendemos plenamente que estamos inseridos numa humanidade que é formada de espíritos encarnados, consanguíneos,
que encarnaram no nosso lar, mas também daqueles espíritos que não encarnaram no nosso lar, mas que convivem conosco, que nos dão a oportunidade da prática da caridade, da prática do amor, da prática da fraternidade, da compreensão, que nos dão a oportunidade de ensinar algo de bom e de aprender muito com aqueles que estão fora do nosso lar e que caminham ao nosso lado. Quando nós compreendemos que quem é minha mãe, quem são meus irmãos, nos coloca não numa posição de separatismo, de repulsa, contrário ao honrar pai e mãe, como está no Decálogo e como o próprio Cristo reafirmou. Quando Jesus coloca essa situação, ele não afasta aqueles que são do nosso laço consanguíneo, mas aproxima aqueles que não são. E nos coloca numa humanidade que nesse momento vive aqui na Terra. E que todos estamos juntos na construção de um mundo melhor. Quando nós tivermos essa consciência da importância do amar ao próximo como a nós mesmos, da importância de não fazermos distinção entre as pessoas por esse ou aquele motivo. Porque nós fazemos isso, temos grupos. O espírita eu sou mais simpático, porque eu sou espírita, ele também é. O católico é mais simpático com o católico. O protestante é mais simpático com o protestante. Eu tenho mais simpatia com primos, irmãos, do que com pessoas estranhas. Porque eles têm o meu sangue, têm essa relação. Quando nós conseguimos quebrar essas barreiras, e é isso que Jesus quis dizer, vamos quebrar as barreiras, porque todos somos uma família, e vamos ter essa afinidade de pensamentos à medida em que uns compreenderem melhor os outros. Então nós vamos entender essa profundidade do ensinamento do Cristo, do amar ao próximo, como a nós mesmos. Nós vamos ter essa certeza de que tudo que oferecemos aos seres que conosco convivem, sejam eles que estão embaixo do nosso teto ou não, seja um viajor que está batendo a nossa porta, alguém que cruzou nosso caminho na empresa, tudo de bom que pudermos oferecer, vão construir esses laços de afinidade e tornar a sociedade melhor. Porque vai chegar um momento em que nós vamos nos ver como irmãos. E não haverá mais a necessidade de distinção. Faremos dos mandamentos de Deus, vindos pelo Decálogo, a verdade, a resignação diante das ofertas que nos foram feitas, das oportunidades que nos foram dadas. Não mais vamos cobiçar algo de alguém que é nosso irmão. Vamos aceitar a vida que conseguimos construir com nossas mãos. E a humanidade será a nossa família. Teremos esse reconhecimento, porque Jesus nos convida a agirmos assim e nos deu o exemplo na sua caminhada. Ele amou a todos. Romanos, saduceus, fariseus. Quem não se lembra do diálogo com Nicodemos? Nicodemos era fariseu, membro do Sinédrio, um dos grandes da religião judaica, os mesmos que perseguiram e condenaram Jesus. Pois ele o recebe, o acolhe, o ensina. Ele, quando vai beber do poço e encontra com a samaritana, um povo considerado impuro pelos judeus, e Jesus era judeu. E ele oferece a ela o amor e a vê como ser. Quando a mulher adúltera é colocada à sua frente
E ele lhe diz: onde estão os seus acusadores? E ela diz a ele: todos se foram, pois eu também não a condeno. Vai, não peques mais. O amor a todos, de uma forma indistinta. Esse é o exemplo que o Mestre nos deixou no comportamento que devemos ter. Porque à medida em que desenvolvermos esse sentimento puro, que ele exemplificou com maestria durante todos os seus passos aqui na Terra, mais felizes nós seremos. Porque o que nos faz sofrer não são as situações da vida, mas os sentimentos que elas criam dentro de nós e nas relações interpessoais. Quando nós nos decepcionamos com alguém, quando nós não conseguimos compreender por que as pessoas agem daquela forma, e sentimentos ruins, tá? De mágoa, de ódio, de rancor surgem em nosso íntimo, nós sentimos o que é o sofrimento. E no comportamento do Cristo, que não permitia que esses sentimentos se desenvolvessem dentro dele, mesmo sendo ele um espírito puro e que foi condenado à morte, que vestiu uma coroa de espinhos, foi coberto por um manto sujo. Mesmo esses que agiram desta forma em relação a ele, ele pede ao Pai que os perdoe, porque eles são ignorantes ainda e não são maus. As reflexões de hoje nos levam a olhar para dentro do nosso lar, para os sentimentos que nós desenvolvemos, por aqueles que abriram as portas para que nós estivéssemos aqui, nesse mundo de provas e expiações, que pode parecer um mundo duro, difícil, de uma sociedade cruel, mas que é o melhor que podemos ter nesse momento. Ele está relacionado com as nossas íntimas necessidades. E foram os nossos pais que nos deram a oportunidade de estarmos aqui, vivenciando as experiências que nos farão pessoas mais felizes e melhores. Então, que possamos rever o quanto esforço nós estamos fazendo para tornar a vida desses nossos irmãos que nos acolheram como pais melhor. Que o amor do Cristo nos fortaleça e que vejamos nele o exemplo de comportamento em relação ao nosso semelhante. E amemos. Amemos a todos, mas aos nossos pais, que acrescentemos o honrar, que é um compromisso ainda maior, plantando para o futuro uma semente boa, de amor, de compreensão, tornando a vida deles o melhor ao nosso alcance, oferecendo o melhor de nós, para que eles estejam bem, independente do que eles nos deram no passado. A oportunidade de estar aqui já nos dá esse compromisso de honrá-los plenamente. Muito obrigado, meus irmãos, por mais esses momentos em que pudemos estar juntos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações e possa iluminar os nossos lares.